Oi, meus amores, bom dia. Na nossa última aula, nós encerramos o capítulo 5, né, que era o último capítulo do nosso livro 1. E enquanto esses livros não chegam, nós iremos fazer uma revisão dos capítulos 3 e 4, tá? Então, a nossa aula hoje é uma revisão desses capítulos, tá bom? Então, vamos lá, gente. Anteriormente, nos capítulos 1 e 2, nós tínhamos estudado adjetivos, substantivos, a questão dos contos, tanto de assombração quanto de fadas, intertextualidade. E a partir do capítulo 3, nós começamos com a charge. Pois bem, vocês lembram o que é a charge? Quais são as características da charge? Eu trouxe aqui hoje, na nossa aula de hoje, essa charge aqui, que vocês podem dar uma olhada. E o que está escrito ali nela? Ó, nós temos um contexto, uma situação que está se apresentando ali. E é o que? Aparentemente é uma sala, né? Uma sala de estar, uma sala da casa de alguém. E nós temos duas pessoas ali, né? E aí ambas estão com a máscara, olhando para a TV. E aí um deles, né? Um dos personagens reproduz a fala. O noticiário está 100% infectado. Por quê, gente? Por que será que ele fala isso? Justamente porque nos noticiários da TV só se fala sobre o coronavírus. Então, o que a gente pode perceber aqui e relembrar? Que a característica da charge é o quê? Fazer uma crítica, levar o seu leitor, o seu espectador a uma reflexão sobre a realidade, sobre o contexto que o cerca, sobre a sociedade. Por quê? Porque nós somos seres sociais, né? E a charge sempre aborda esses temas, que pode ser educação, saúde, política, entre tantos outros, como eu já expliquei para vocês. Então tá aqui a nossa lembrança, relembrando aí o que é uma charge. Pois bem, gente, nós também estudamos os pronomes, né? Começamos no capítulo 3 com os pessoais e possessivos e seguimos no capítulo 4 com os demonstrativos, indefinidos e interrogativos. O que acontece? Os pronomes pessoais, né, vocês já sabem o que eles são, eles representam as três pessoas do discurso, que é a primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, tanto no singular quanto no plural, e são eles, como vocês podem ver aqui, o eu, tu, nós, vós, eles, ou elas, se for o caso, e ela, né, na terceira pessoa. Esses são os pronomes pessoais no caso reto. Já os pronomes pessoais, no caso oblíquo, são quais? É o meu, comigo, contigo, consigo, não é mesmo? São esses que nós tínhamos visto, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, só pausar, rever, tem lá no livro também, só ir lá e voltar. Pois bem, gente, o que acontece? Agora nós estudamos também os pronomes possessivos. Vocês lembram o que é o pronome possessivo? O próprio nome já diz, ó, ele faz o quê? Ele indica posse, ele atribui uma posse, né, de alguma coisa, ou uma pessoa, de alguma coisa relacionada à pessoa do discurso. E quais são esses pronomes possessivos? Aí nós temos aqui também, só dar um pause aí e observar. Os outros pronomes que nós estudamos foram os pronomes demonstrativos. E o que eles fazem? Eles situam, o que são esses pronomes? Eles situam, né, a pessoa ou alguma coisa em relação às pessoas do discurso no espaço, no tempo, ali no próprio texto, né? É bem contextual os pronomes demonstrativos. Eles demonstram algo. E aí são esses aqui que eu já tinha deixado para vocês. Os indefinidos, né, que como o próprio nome já diz também, eles fazem referência à terceira pessoa do discurso, porém de um modo vago, de um modo que não é determinado, que não é definido. Né? Nós temos eles na forma variável e na forma invariável, que aí os invariáveis nós utilizamos mais de um jeito mais neutro, né? Porque eles não sofrem a flexão nem de masculino, nem feminino, nem singular e plural, e eles estão aqui só vocês darem uma olhadinha. E os pronomes interrogativos, né, são aqueles que nós usamos o quê? Em frases interrogativas, como o próprio nome já diz. E eles são esses daqui. Qualquer coisa, volta lá no vídeo, vai nos exercícios, no livro, que tá tudo lá. É só para refrescar nossa memória. E nós também estudamos o quê? A interjeição e a onomatopeia, que em tirinhas, histórias em quadrinhos, né, as HQs, elas são muito utilizadas e juntas, né? A interjeição porque ela indica justamente os sentimentos e as emoções daquela pessoa do discurso, né? E como que ela faz isso? Como que a interjeição faz isso? Através de interrogação, através do próprio sinal exclamativo. Então, as interjeições, elas
são dessa forma, tá? Uma classe gramatical que indica justamente isso. Aí eu poderia dizer assim, e eu já sei. Só que quando eu quero simplesmente escrever, demonstrar essa coisa, esse sentimento, né? Faço ali uma tentativa de reproduzir os sons e até mesmo alguns sentimentos. O que eu tenho? Eu tenho uma onomatopeia, como vocês podem, né, ver, nós já utilizamos, já falamos. Por quê? Porque a onomatopeia é justamente essa tentativa de reproduzir esses sons que podem ser da natureza, de nós, seres humanos, de algum objeto. Eu deixei vários exercícios para vocês, né? E então nós já vimos aqui, revemos interjeição e onomatopeia. Pois bem, vejam aqui agora essa tirinha que eu já tinha utilizado para vocês lá do Cebolinha com o pai dele, só para refrescar aí a memória. E nós temos ali o quê? Temos várias onomatopeias e o Cebolinha, né, com o bumbo dele ali, justamente representando o barulho anteriormente no primeiro quadrinho. E nós também estudamos o que, gente? Numeral, lá no início do capítulo 3, entre a charge e o pronome, nós temos o numeral. Que o numeral, vocês já sabem, né? Ele atribui justamente uma quantidade aos nomes, ou seja, ele atribui uma quantia, né, ao substantivo. É isso que o numeral vai fazer. Tá? E ele segue uma sequência numérica para fazer isso. Dessa maneira, o numeral ele pode ser classificado como cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo, coletivo, não é mesmo? E aí aqui eu vou deixar para vocês os tipos de numerais e como eles podem ser classificados certinho, que é só uma revisão. E outra coisa muito importante, que vocês não podem esquecer, existe uma diferença entre numeral e algarismo. Porque o numeral é justamente o que o número é, e o algarismo é a representação. É o símbolo que nós utilizamos para representar justamente o número, tá bom? Não esqueçam isso. E tem lá no livro de vocês, tá? Também. Bom, o nosso último assunto, né, que é o fechou o nosso capítulo 4, foi a reportagem, assim como a fotodenúncia, né, que tem essa função de criticar, de denunciar através de imagens. E nós temos a reportagem, que é o que? Ela é muito utilizada na mídia jornalística, pela imprensa, tanto digital quanto escrita, né? Ali como impressa. E ela geralmente, quais são as características da reportagem, gente? Ela apresenta título, subtítulo, ela traz uma imagem ali que remete àquele tema que está sendo abordado na minha reportagem. Ela traz outras informações, como estudos, estatísticas, referentes ao assunto que a reportagem está abordando. E ela apresenta muitos, inúmeros detalhes sobre esse assunto. Então, nós acabamos de estudar, né, a reportagem, então eu imagino que seja um conteúdo que esteja mais fresquinho aí na memória de vocês, tá? Então é isso, essa foi a nossa revisão do capítulo 3 e 4. Só voltar nos vídeos e a nossa aula hoje fica por aqui. Tchau!